Bom dia, meus amores, paz e bem. Como é que você está hoje, nesta terça-feira, dia 17/11/2020? Então, gente, finalmente chegamos ao módulo 4. Então é isso. Hoje nós vamos estudar o módulo 4, que é este módulo aqui, ó, da capinha azul. Tá vendo aqui? Hoje nós vamos trabalhar as disciplinas de português e ciências, tá bom? Então, se liga aí, vai lá na sua caixa, pega o seu módulo 4, livro novo para a gente poder trabalhar português e ciências. Para começar, vamos para português. Nós vamos começar aí na página. Deixa eu te ver direito. Na página 8. Isso aí. Vamos começar na página 8, tá bom? Então, vamos lá. Assim diziam. É o tema para a gente começar no capítulo 10. O que a gente vai aprender agora neste módulo, neste mês de aula? Nós temos um mês para a gente trabalhar muito. Ler as lendas, ler uma lenda, escrever um texto para balões de uma história em quadrinhos. Vamos estudar as palavras que têm o som nasal, conhecer os audiolivros, que são os e-books, e ler muitos poemas, tá bom? Aí, para começar, o que você vai fazer? Você vai observar essa imagem e vai dizer aí, o que mais chama sua atenção nessa imagem? Que tipo de história você acha que está sendo contada aí? E você já participou de um momento de contação de história? Acho que sim, hein? Lembra aí que Tia Ju faz contação de história com vocês. Aí, vamos ver. Pera aí. Eita, turminha, todo dia é isso. Vocês já viram? Todo dia, quando Tia Ju vai gravar aula, a nossa amada plataforma iônica resolve dar aquela boa e velha caruara, né? Mas não tem perigo não. Vamos lá. Peraí. Muito bem. Então, turma, vamos lá para a nossa roda de leitura. Você gosta de imaginar como surgiram as coisas no mundo? Por quê? Agora você vai ler uma lenda sobre o surgimento de uma planta típica da região da Amazônia. O nome da lenda é A Lenda da Vitória Régia. Havia uma índia jovem e bonita chamada Nayá, filha de um chefe e princesa da tribo. Sabendo que a lua era um guerreiro, por ele ela se apaixonou. Todas as noites, por muito tempo, ela subia as colinas, perseguia a lua na esperança de que visse-a se transformar em estrela. Porém, a lua não notava sua presença, e Nayá chorava de tristeza. Uma noite, Nayá chegou à beira de um lago e viu nas águas a imagem da lua refletida. Ela ficou radiante. Acreditando que a lua veio buscá-la, atirou-se nas águas profundas do lago e nunca mais foi vista. Penalizada com o destino da bela Índia, a lua recompensou seu sacrifício, transformando-a em uma estrela diferente, numa estrela das águas, que é a planta Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta cujas flores profundas e brancas abrem-se somente à noite. Perfumadas e brancas, abrem-se somente à noite, recebendo em sua corola rosada os raios amarelos do seu amado. Vocês estão vendo aí a Nayá, vocês estão vendo a lua, e vamos ver agora a nossa interpretação de texto, tá bom? Lendas são histórias que misturam fatos reais e fantasias e explicam o surgimento de algo. O texto que você leu explica o surgimento de quê? Presta atenção aí. Nayá, ela gostava de quem, né? Ligue os nomes à sua descrição. Nayá, lua, Vitória Régia.
planta com flores perfumadas, princesa de uma tribo e guerreiro. Segundo a lenda, por que Nayá se apaixonou? Por quem foi, hein, gente? O que Nayá esperava que acontecesse ao subir as colinas e perseguir a lua? Será o que ela queria que acontecesse, hein? O que Nayá fazia quando a lua não notava a sua presença? Você vai assinalar com um X. Ela gritava, ela corria ou ela chorava? Quando Nayá viu a lua refletida na água, ela ficou radiante. Escolha um sinônimo para esta palavra. Radiante, gente, é alegre? É espantada ou é impaciente? Penalizada com o destino da bela Índia, a lua recompensou seu sacrifício, transformando-a em uma estrela diferente, numa estrela das águas, que é a planta Vitória Régia. Por que a Vitória Régia pode ser considerada uma estrela diferente? Por que será, hein? Por que Nayá se atirou nas águas profundas do lago? A lenda da Vitória Régia é um texto dividido em parágrafos ou estrofes? Parágrafos, né? Estrofe seria se fosse um poema. Lenda é uma história transmitida oralmente pelas pessoas através dos tempos. Geralmente combinam acontecimentos reais e imaginários. Agora, releia abaixo uma descrição sobre a Vitória Régia. A Vitória Régia é uma planta cujas flores perfumadas e brancas abrem-se somente à noite, recebendo em sua corola rosada os raios amarelos do seu amado. Aí você vai dizer qual a imagem abaixo está mostrando esta planta. Qual dessas plantas que é a Vitória Régia, tá bom? Letra A, B, C ou D. Depois, o que mais chamou a atenção na lenda da Vitória Régia? Você conhece outras lendas? Quais? Aí nós temos a lenda em quadrinhos. Vamos ver? Você já reparou que uma mesma história pode ser contada de diferentes maneiras? A lenda da Vitória Régia, por exemplo, foi contada em um texto com parágrafos, porém também já foi recontada como uma história em quadrinhos. Observe. Aí você vai fazer a leitura da lenda em quadrinhos da Vitória Régia, né? Só que uma noite ela teve uma surpresa. Viu refletido da lua no lago e achou que era o guerreiro que tinha decidido parar de se banhar nas águas, que tinha descido para se banhar nas águas cristalinas. Sem pensar duas vezes, se jogou no lago para se encontrar com seu amor e nunca mais voltou. Vocês viram uma parte da história contado na história em quadrinhos. Jeju tá pedindo perdão desde já, gente, pela dificuldade na leitura, mas é porque tá muito pequenininho e Jeju hoje está sem óculos. Eu esqueci de botar os meus óculos, tá bom? Vamos lá. Agora, você e o colega vão produzir, no caso você, na sua casa, né? Vão produzir o final da história. Se necessário, releia a lenda da sessão da roda de leitura para relembrar. Observe as ilustrações e o que aconteceu em cada quadrinho. Faça um rascunho no seu caderno antes de passar para o livro. Utilize o espaço a seguir para a sua produção. Então, você vai desenhar aí o que aconteceu no final dessa história, nos dois quadrinhos, tá bom? Para finalizar, se for possível, cada um deverá digitar os textos dos balões e imprimir como um tamanho adequado. Não vai ser possível, gente. Então, você vai poder escrever com o seu lápis mesmo, tá bom? Pode fazer o seu desenho e pode escrever com o seu lápis. Se passar um pouquinho de dentro do quadro, não tem problema, tá bom? Pode ficar despreocupado. Aí vamos lá para a página. Ah, não, nós acabamos aqui. Então, hoje, a gente encerra essa atividade de português aqui na página 15, tá bom? Aí depois você dá uma lidinha nesse Eu no Mundo. Você vai descobrir coisas bem engraçadas nesses textinhos bem legais que ficam aí, tá bom?
e coisas bem interessantes também. Então, vamos lá. Tia Ju agora vai pular, eu não vou nem parar a filmagem, não. Tia Ju, vou pular direto para a nossa página de ciências. Então, você já aproveita e faz a mesma coisa. Já abre aí na sua página de ciências, que é a página 150, tá bom? 150, vamos lá? Só um minutinho. Aí, Tia Ju já chegou na página 150. Vamos esperar carregar, que eu fui mais rápida do que o meu computador. Aí, chegamos. Na página 150 do nosso livro de ciências, nós vamos começar com esta imagem aí. Olha só. Como são os materiais? Neste capítulo, eu vou aprender que reconhecer que os objetos são feitos de diferentes materiais, conhecer algumas propriedades desses materiais, identificar relações entre a finalidade dos objetos e as propriedades dos materiais de que são feitos, propor o uso de diferentes materiais para a construção de objetos do cotidiano. Aí, na página 151, vocês têm algumas perguntinhas que você pode responder no livro mesmo, não tem problema. Que animal está sendo representado na escultura? Você imagina de que material é feita a maioria dos objetos usados nessa escultura? No bairro onde você mora, você costuma ver lixo jogado na rua? Por que você acha que isso acontece? Então, você pode usar um espacinho aí do livro para você responder, tá bom? Aí nós temos os materiais no presente e no passado. No nosso dia a dia, estamos em contato com diferentes tipos de materiais que são utilizados para as mais diversas finalidades, como facilitar tarefas cotidianas ou servir para brincadeiras e divertimentos. Grande parte desse material foi produzida e alterada pelos humanos e fazem parte do que chamamos de elementos não vivos artificiais, como nós já estudamos lá atrás, não é isso? Pinte na imagem abaixo somente os elementos não vivos artificiais. Aí você vai pintar as imagens dos elementos não vivos artificiais, tá bom? Aí na página 153. Desde os tempos muito remotos, os seres humanos observam a natureza e retiram dela os recursos necessários para fabricar diferentes objetos. Estima-se que a ferramenta mais antiga tenha sido feita pelos nossos ancestrais há cerca de 3 milhões de anos, como pedaços de rocha. Ao longo do tempo, o uso do fogo e a fabricação de ferramentas foram aprimorados. Isso modificou muito o modo de vida de ser do ser humano, criando novas formas de caçar, preparar alimentos, por exemplo. Aí nós temos uma imagem. Descoberta de como manipular o fogo modificou a forma como os nossos ancestrais preparam seus alimentos. Essa é uma imagem ilustrativa dos homens no tempo das cavernas e mulheres. Antigamente, os objetos eram feitos somente com material natural. Uma ferramenta podia ser esculpida a partir de um pedaço de rocha ou de madeira, de tronco de uma árvore, por exemplo. Porém, com o tempo, as pessoas foram aprendendo a modificar os recursos naturais e inventaram novos materiais, como o plástico. Esse material, que não existe naturalmente, são produzidos pelo ser humano a partir dos recursos naturais. Podemos dizer, então, que é da natureza que o ser humano retira todos os materiais de que ele necessita, certo? Aí nós temos diferentes materiais. Olha ao seu redor. Escolha um objeto e descreva os materiais de que ele é feito. Então, você vai ver aí na sua casa um material, um objeto qualquer, e você vai escrever aí de que ele é feito. É possível que à sua volta existam diversos objetos e que eles sejam feitos de diferentes materiais. Observe as imagens a seguir. Nós temos aí canetinha, que é feita de plástico, o lápis, que é feito de madeira,
a mochila, que é feita de tecido, e a tesoura, que é feita de plástico e metal. Plástico, madeira, tecido e metal são exemplos de materiais usados na produção de objetos. Existem ainda muitos outros tipos de materiais, como cerâmica, vidro, borracha, entre outros. Como são os materiais? Aí você vai fazer também, não tem como formar dupla, mas você pode fazer em casa com auxílio de quem te ajuda a fazer as suas atividades. Imagine o que aconteceria em cada situação a seguir. As mochilas são feitas de tecido, um material flexível e macio. O que aconteceria com os nossos ombros se as mochilas fossem feitas de metal? Já pensou? As tesouras são feitas de metal, um material duro e bastante resistente. O que aconteceria se ela fosse feita de tecido? Não ia cortar, né, gente? Os materiais têm diferentes características, alguns resistentes, como a madeira e o metal, outros frágeis e se quebram com facilidade, como o vidro. Alguns flexíveis, como o tecido, o papel e a borracha. Outros rígidos, como a rocha. Escolha um objeto que você usa todos os dias e faça um desenho dele no espaço abaixo. Em seguida, responda a pergunta. Você vai responder essas perguntinhas aí, ó. O material de que o objeto é feito é duro ou macio? O objeto que você escolheu, vamos supor. Se Tia Ju escolheu a garrafa d'água. A garrafa d'água ela é feita de quê? De um objeto duro ou macio? O objeto é transparente? O objeto é dobrável? Se esse objeto cair no chão, ele quebra com facilidade? Aí você pode responder no cantinho aí do seu livro, tá bom? Aí nós temos, você está pedindo para formar dupla, mas a gente não vai formar. Cada um vai fazer o seu, tá bom? De que material o guarda-chuva é feito? Quais são as principais características deste material? Você vai responder essas perguntinhas. Se você tivesse que inventar um guarda-chuva feito de outro material, quais escolheriam? Quais características dos materiais escolhidos você considera importante? Cite um material que não poderia ser usado na fabricação do guarda-chuva e explique a sua escolha. Aí embaixo nós temos mais um textinho. A resistência, a flexibilidade, a dureza, a transparência são algumas características dos materiais. Ao produzir um objeto, é preciso analisar as características dos materiais que são usados. Essas características devem ter relação com a função do objeto. O guarda-chuva, por exemplo, não pode ser feito de papel, pois ele se desmancharia durante uma chuva, não cumprindo a sua função. Qual é a principal característica das lentes dos óculos mostrados abaixo? Aí você está vendo uma menina que está usando óculos, né? Qual é a função desse óculos, dessa lente? Assinale os materiais que podem ser usados na fabricação de uma escada, que será usada pelo pintor para alcançar as partes mais altas da parede. Essa escada ela pode ser feita de madeira, de papel, metal, borracha, vidro, outros materiais que você acha que possa ser feito. Rachando a cuca. Você consegue adivinhar que objetos são esses? As imagens a seguir mostram objetos comuns fotografados com uma lente de aumento. Tente adivinhar o que cada figura mostra. A resposta será dada pelo professor. Quando você olha algo muito de perto, mesmo que seja um objeto que faça parte do seu dia a dia, você perde a noção de familiaridade e pode ter a impressão de estar olhando para algo completamente novo. Escreva abaixo de cada imagem o nome do objeto e do material de que ele é feito. Aí Tia Ju vai dar essa dica agora. O primeiro material aí, gente, é um lápis. O lápis, ele é feito de quê? Escreva aí abaixo. O segundo material é uma escova de dente. E essa escova de dente, ela é feita de quê? O terceiro material é um clipe.
de prender papel. E o clipe, ele é feito de quê? Então, aí nós temos a página 158. Vamos fazer essa leitura da página 158, tá bom? Deixa eu te ajudar, que é a nossa última página de hoje. Dependendo quanto tempo dura o material. Papel, de 3 a 6 meses. Tecido, de 6 meses a 1 ano. Um chiclete, 5 anos. O filtro do cigarro, 5 anos. O plástico, mais de 100 anos. A madeira pintada, mais de 100 anos. O metal, mais de 100 anos. O vidro, 1 milhão de anos. E a borracha é um tempo indeterminado, dura para sempre na natureza. Esse tempo, gente, é o tempo de decomposição. Então, quando a gente joga fora, o tempo que leva para ser decomposto pela natureza. Fica lá sujando o meio ambiente, tá bom? Dependendo do material de que é feito, um objeto pode durar apenas alguns dias ou até anos. Veja ao lado o tempo de alguns materiais levam para se decompor deixados na natureza. Se não forem descartados de maneira correta, os resíduos sólidos podem poluir o ambiente e prejudicar os seres vivos. O plástico, material utilizado em números de objetos, demora muito tempo para se decompor. Se descartado de forma incorreta, causa poluição. Por essa razão, hoje ele é considerado um grande problema para o meio ambiente. Mas você sabia que o plástico foi criado inicialmente para ajudar a natureza? Um dos primeiros usos desse material foi para substituir o marfim, que era retirado das presas dos elefantes e empregado na fabricação de muitos objetos. A intensa exploração do marfim ameaçava a população de elefantes na África e os fabricantes encontraram no plástico uma alternativa melhor. Reveja a imagem na abertura deste capítulo. Suponha que os materiais usados para fazer a escultura tenham sido recolhidos na praia. Como você acha que eles foram parar lá? Você vai escrever essa resposta nessas duas linhas que tem aí abaixo, tá bom? Então é isso, meus amores. Começamos o nosso módulo 4. Essa é a nossa primeira aula do módulo. Nós temos um mês para a gente poder se debruçar, estudar este módulo e o livrinho de atividades complementares. Beleza? Lembrando sempre que esta aula é para os alunos que sentirem dúvidas na hora de responder e que por algum motivo não conseguiram estar na nossa aula online. Mas nós temos a nossa aula online, ela acontece todos os dias da semana. Segunda-feira com tia Lorenza e de terça a sexta-feira com tia Ju, tá bom? Então é isso, amores. Se tiver qualquer dúvida, é só chamar a tia Ju. Eu espero vocês hoje lá na aula online também, tá? Um beijo grande e até amanhã.